se abre como ferida sem luz. Um reino celestial que esqueceu o próprio céu. E mesmo assim sustenta a pose de eternidade. Eu piso no limiar e o mundo treme em silêncio. Sinais de alerta acendem como estrelas mortais, e as primeiras defesas se levantam sem esperança. As forças locais se movem rápido na direção de esquadrões de aço, selos, estandartes, sentinelas. Gritos de comando cortam o ar pesado, como se o grito pudesse deter a presença. Faz um único gesto, E do seu mundo interior se desprende um grupo de campeões. Eles surgem como lâminas sem brilho, guerra sem anúncio, e se lançam contra o enxame que se aproxima. O choque é imediato, as formações se desfazem em poeira de coragem. As criaturas recuam ou quebram em pedaços de medo, enquanto o não acelera, não desvia, não responde. Ele apenas caminha, braços caídos ao lado do corpo, como quem atravessa um pátio vazio e faz do pátio um tribunal sem juiz. Defesas do domínio começam a morder o ar. Lanças de aniquilação, flechas de apagamento, correntes de selamento, redes de negação. Tudo cai como chuva tentando esmagar um oceano. e nada toca, nada encosta, nada alcança. Os ataques se desfazem antes de tocar sua forma, como intenção sem direito, como fogo sem calor. As torres disparam nomes proibidos, o chão cospe espinhos de lei quebrada. O céu abre bocas de luz negra, E ainda assim o caminha. inteiro frio, absoluto. Dias iré, Dias e lá, non tangitur. presentear. Aos poucos o palácio central surge ao longe, e com ele o coração da defesa. Uma matriz de eliminação suprema envolve tudo, feita para matar até ideia de entrada, forjada pela mão oculta do Rei das Sombras. Eu vejo a matriz se fechar como uma coroa de abismos. Círculos dentro de círculos, lâminas dentro de silêncio. O ar tenta negar o ar, e o tempo tenta negar o passo. A matriz atira sem cessar, campos
categoria. Lage som expert, secundat, nulla via, nullus agitus. Sed Korstat. O mundo inteiro prende a respiração, porque percebe uma coisa simples: a defesa não falha por fraqueza. Ela falha por inaplicabilidade. Não há onde segurar a presença. Os ataques viram poeira no caminho, os selos viram fumaça antes de fechar. As lanças viram vento antes de ferir, e a matriz começa a ranger, como se estivesse lembrando que é só estrutura. Os campeões do mundo interior varrem os flancos, Silenciam os que tentam se aproximar por trás. Quebram as reservas antes do toque. e abrem um corredor de medo. Enquanto o caminha pelo centro. Santos, Santos. in itinere non frangitur. Degrau após degrau, o grande palácio se aproxima como montanha. E as defesas finais se ajoelham sem saber. Se ajoelham porque o corpo entende o que a mente ainda nega. Quartões antigos se erguem, Marcas de eras caídas brilham fracas. Guardas tremem sem coragem para correr, E o domínio inteiro escuta o som do passo que não cansa. vou para diante dos portões, braços ainda caídos. Olhar firme, jovem. Atravessa os portões sem alterar o passo. O palácio respira eras roubadas e medo acumulado. Corredores erguidos para quebrar vontades curvam-se diante de uma cana. Guardas de elite avançam como lâminas de juramento. Técnicas que matam corpos e conceitos ao mesmo tempo. Mas ao se aproximarem da presença, eles perdem o direito de continuar. Não há explosão, não há grito. O ataque nasce morto e o silêncio engole os nomes. Não ergue o braço, não muda a postura, não observa a queda. Ele apenas caminha, as paredes se movem, o chão tenta dobrar o espaço. O palácio reorganiza caminhos para forçar escolha. Não escolhe rotas, ele é o trajeto onde ele passa, o espaço aceita. Onde ele pisa, o tempo se alinha. Partiam sedente, tempos obedientes, viram que tudo sobre vertical. Salões despertam armadilhas conceituais, memórias falsas, futuros onde ele cai. Ecos de decisões que nunca
onde ela permanece. Tudo que depende de reação para existir colapsa como argumento sem base, como ordem sem autoridade. Defensores ligados ao queda do paraíso surgem, seres que venderam nome e destino, cada um carregando fragmentos de seres, tempo ou espaço. Eles atacam juntos e falham no mesmo modo. O vínculo se desfaz antes do impacto. Resolve tempos cadentes, bate um baguete, vínculo fragmentar. O que era ser volta a ser vazio. O que era tempo vira instante inútil. O que era espaço retorna à distância. O passo entre estátuas que ainda não entenderam. Quanto mais fundo no palácio, mais silenciosa a resistência. Não por estratégia, mas por compreensão tardia. Corredores se fecham atrás dele, não para prendê-lo, mas para não testemunhar a retirada da autorização de permanecer. O que era ser volta a ser vazio. O que era tempo vira instante inútil. O que era ser volta a ser vazio. O que era tema virou estágio. Ser estátuas que ainda não entenderam. Quanto mais fundo no palácio, mais silenciosa a resistência. Não por estratégia, mas por compreensão tardia. Corredores se fecham atrás dele, Não para prendê-lo, mas para não testemunhar a retirada da autorização de permanecer. altares acham sozinhos, runas se desfazem sem toque. O palácio sente que não é mais necessário. O salão central se revela. Pilares de luz decadentes sustentam decisões erradas. O ar pesa como confissão acumulada, e o trono deixa de fingir ser símbolo. Se desfazem sem toque. O palácio sente que não é mais necessário. Portais acham vazios, runas se desfazem sem toque. O palácio sente que não é mais
sua forma saturada. Corpos de mundos comprimidos sob a própria fome. Zonas secretas Stygian ainda gritam dentro dele. Ele não é apenas um ser, é um acúmulo de roubos, um inventário de existências interrompidas, um erro sustentado por eras de devoração. Queda do paraíso ataca em desespero. Campos de devoração absoluta, tentáculos de vazio faminto. Mas a vontade não é alimento. Tudo que tenta consumir perde coesão, perde sentido e volta para onde deveria estar. O atravessa golpes como quem atravessa fumaça, e a cada passo mais mundos são devolvidos. Mundos solvidos. Ele tenta chamar o mestre, tenta rasgar o salão, tenta negociar com o fim. Mas o rei das sombras não responde. O silêncio do mestre é a sentença. Não há mão que se estenda, não há dedo que se mova. O erro é deixado morrer. Magister Tachet,
Como fome saciada à força, como algo que nunca deveria ter sido. Ad originem redactus, nullum vestigium, nulla reliquia, solum silentium, não celebra, não observa o resto. Ele apenas permanece enquanto a existência se recompõe. Fossem permitidos, antes que a doutrina se tornasse forma, havia um silêncio que recusava a designação, e dentro desse silêncio 4 estados se estabilizaram. Ou em não palavra, mas origem sem movimento, um início que não haja, uma fonte que não desce. Ou permanece completo, perfeito na imobilidade, puro na não intenção, intocado pelo desejo, inalcançável pela vontade. Mãe, não compaixão, mas clareza sem escolha, o espelho que reflete sem selecionar, sem preferir. Absoluta, polida até a perfeição. Padme não forma, mas estrutura sem anseio. Uma lótus que não floresce, porque nunca esteve fechada. Padme sustenta a fama, sem apego, beleza sem desejo, existência sem fome. Uma forma que não se projeta. não destruição, mas dissolução sem ódio. O fim que não pune, O silêncio que não julga. dissolve todas as coisas. Sem raiva, Sem alívio, sem memória, retornando os fenômenos ao silêncio não reclamado. Non irá, non amor, sed. Cada um era completo, cada um era impecável, cada um era puro além da corrupção. E ainda assim, cada um era solitário. não conheciam falta, não conheciam excesso, existiam como absolutos, fechados em si mesmos, até que surgiu a compreensão. Não desejo, Não abrir
Não para governar, mas para confrontar. Como ofereceu a origem, Mãe ofereceu a clareza, Pai me ofereceu a estrutura, Como ofereceu a dissolução. quatro absolutos fundidos sem hierarquia, o único ser sem nome, perfeitamente equilibrado, Perfeitamente vazio. Este foi o Buda sem nome, não nascido, não cultivado, não despertado, mas montado. Sua doutrina era neutralidade, sua arma era equilíbrio, sua intenção era conclusão, e seu alvo Era o centro. Unita sine corte, Perfectus sterilis. lux sine centro. Eles não odiavam Eles não odiavam Eles não invejavam eles não se opunham ao como inimigo. Oponham-se a ele como anomalia, como centro, como presença que invalida sua perfeição. Pois onde existe um centro, a neutralidade colapsa. Onde a presença se ergue, o equilíbrio vira decisão. assim o Buda sem nome moveu-se como não para destruir, mas para devorar o eixo. E nesse movimento a falha se revelou. Já o perder. O céu foi escalado, camada por camada, promessa por promessa, até não restar mais altura. Chamaram isso de extremo celestial. O ponto onde os nomes se calam, onde os imortais acreditam que não existe depois. O céu não é fim, é apenas superfície, uma abóbada antiga sustentada por crença. Aqueles que chegaram ao topo sentiram o vazio da conquista. Nada mudou além do silêncio. Ali o ilimitado se revela.
Infinitum non ascendit, infinitum circuit. Sine, centro, sine, fine. Então o céu se rompe por dentro, não em explosão, mas em recusa, recusa de ser suficiente. Quando o céu não basta, o corpo aprende. Quando o alto falha, o punho responde. Assim nasce o Deus marcial, não como divindade, mas como decisão encarnada, onde o pensamento se torna impacto.